Lucas 4,16. Diz assim a palavra do nosso Deus: e chegando a Nazaré, ele chegou onde? Onde ele foi criado, entrou num dia de sábado, segundo era o seu costume, ele foi até uma sinagoga e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e depois você vai ver, querido, que aquilo que ele lê, está no profeta Isaías, no livro de Isaías, no capítulo de número 61. E quando ele abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim. Esse Espírito me ungiu, me autorizou, me capacitou a evangelizar os pobres. Ele me enviou para curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista àqueles que estão cegos, a pôr em liberdade os oprimidos. Ele me trouxe aqui para anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e fechando o livro, tornou a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. E então ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Quando ele se assentou, Jesus voltou-se para todos aqueles que estavam com os olhos fixos nele, admirados pela leitura e da forma com que ele ensinava. A Bíblia diz que ele olhou e disse: isso que vocês ouviram, que era uma profecia, hoje ela está se cumprindo no meio de vós. Palavra maravilhosa. Eu quero compartilhar o que o Senhor, na sua infinita bondade, revelou ao meu coração, num devocional que eu fazia essa semana. Eu fiquei muito, mas muito feliz e também ciente da responsabilidade que temos. Vamos orar, queridos. Querido Deus e amado Senhor, o Senhor é o nosso Deus. E se estamos aqui, se a igreja está aqui, se aqueles que estão em casa, de alguma maneira, ligaram o computador e buscaram ouvir a Tua voz, certamente é porque nós sabemos que o Senhor está nesse lugar. Mas nós queremos mais do que ouvir a Tua voz, nós queremos nos tornar íntimos da Tua vida na nossa vida, da Tua realidade, do Teu plano, do Teu sonho, nas nossas vidas e nas nossas famílias. Queremos sim, Deus, viver os dias que nos restam nessa terra, sendo dispenseiros da Tua obra. Aqueles que põem a mão no arado e de forma alguma pensam em olhar atrás, porque aquilo que traz prazer ao nosso coração não está no meu passado, para que eu olhe para trás, mas está diante de mim. É por isso que não olharemos para trás, é por isso que caminharemos, certos de que Tu és resposta para a minha vida, Tu és o meu Senhor. Fale com a Tua igreja de uma maneira muito especial essa noite, e que saiamos daqui nesse culto de gratidão pela campanha que se passou, cheios da Tua graça e da Tua bondade. Que assim seja. Nós oramos e por fé Te agradecemos. Todo que crê diga amém. Estamos num culto de intervalo de campanha, querido. Próxima semana eu falo do tema da próxima campanha, uma introdução para ela. Mas estou certo de que todos nós, pelos testemunhos, por tudo aquilo que foi falado, ouvido da parte de Deus, todos nós temos palavras de gratidão para essa campanha. Eu creio que muitos avançaram na fé. Muitos avançaram na fé. O que dizer do que Deus fez aqui na quinta passada? Eu jamais vou me esquecer da presença e da revelação de Deus neste lugar. Às vezes, eu comento com pessoas que estão próximas do ministério, que às vezes nós ficamos até mal acostumados, porque mal vivemos uma revelação tão grande da parte de Deus na quinta, já estão vivendo uma outra visitação no domingo, e nós às vezes vamos querendo ouvir banquetes, olhar banquetes, mas quando na verdade aquilo que Deus tem trazido é para que eu e você possamos viver.
viver isso que Deus está trazendo. E se você pegar o resumo, querido, mesmo que os cultos tenham sido cultos em dias diferentes, em locais diferentes, eu penso que o núcleo também vive essa porção, culto de oração, culto de mulheres, culto da rede, culto de adultos, todos nós temos vivido uma mesma dispensação em Deus, um falar do Senhor, que Ele quer se revelar a nós, que Ele quer ser achado, que Ele quer se tornar íntimo de cada um de nós. E lendo esse texto, querido, me chamou muita atenção, para que hoje eu pudesse estar compartilhando com você aquilo que o Espírito de Deus nos revelou. O texto no Evangelho de Lucas, ele traz detalhes a respeito de como Jesus chegou em Nazaré, a cidade onde ele foi criado. Ele nasceu em Betel, ele nasceu em Belém, e ele foi criado em Nazaré. Era conhecido ali, a família era dali. E no plano de Deus, querido, o Senhor tinha algo a fazer naquela cidade. Eu penso como gratidão, eu penso como um plano realmente estabelecido por Ele, para que os milagres do Senhor se iniciassem em Nazaré. Tanto é verdade que a Bíblia diz que ele é batizado, e se você olhar os outros evangelhos, cada um deles acrescenta a visão daquilo que Jesus viveu, daquilo que Jesus revelou, curou, transformou, profetizou. Enfim, o ministério de Jesus está contido dentro dos evangelhos, um acrescentando ao outro. No de Lucas, ele dá detalhes de como Jesus chega em Nazaré. Ele sai do batismo de João, já com 30 anos. A Bíblia diz que ele é levado então pelo Espírito ao deserto, e ali ele é tentado. Depois que ele é tentado, querido, e os anjos servem ele após o jejum de 40 dias e 40 noites, ele volta para a região da Galileia. E ali é o início do ministério de Jesus Cristo na terra. Ali se começa, querido, o início de fato do que Jesus, homem, veio fazer na terra. E o primeiro dos lugares onde ele vai para manifestar esses milagres, um dos primeiros locais é Nazaré. E é interessante que quando ele chega em Nazaré, ele entra numa sinagoga, como ele fazia isso sempre. Ele era um judeu, ele frequentava a igreja, e a igreja do judeu é a sinagoga. Ele entra lá, e ele sempre lia, mas ele lia de uma maneira diferente, porque ele tinha a revelação da parte de Deus. Não era somente letra. Tanto é verdade que quando ele entra na sinagoga de Nazaré, ele pega o livro, e ele vai ler o livro, e a mensagem é Isaías 61. E a mensagem é: o Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele me trouxe aqui, diz a palavra de Deus, para evangelizar os pobres. Ele me enviou a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Até aqui, querido, a palavra, se você me dissesse, era uma palavra nova? Não, era uma palavra já do profeta Isaías. Mas a palavra, quando Isaías, ele traz à existência a mesma palavra, se você lê Isaías 61, o livro do profeta Isaías, ele já existia. Mas ali, querido, era apontando para algo que iria acontecer. E mesmo os judeus, eles tinham expectativa de que um dia essa palavra se tornasse realidade. Ela deixasse de ser letra e viesse a ser verdade. Ela deixasse de ser profecia e ela viesse a se cumprir. Mas não é, querido, no dia que ela se cumpre, os homens estão cegos e não percebem. A Bíblia diz, querido, que Jesus está ali em Nazaré, com algo muito especial da parte de Deus para fazer naquela cidade. O que, pastor? Um avivamento que Nazaré jamais iria esquecer. O Senhor estava em Nazaré para trazer o céu para aquele lugar. O que ele traria? Esse céu traria para aquela cidade. Ele mesmo está dizendo: se o céu se manifestar aqui, se vocês crerem que eu sou o ungido de Deus, porque eu estou dizendo
o Espírito do Senhor está sobre mim. Isso era uma verdade que estava sendo cumprida a partir do menino que nasceu do ventre de uma mulher e que agora está pronto, chegou o tempo de manifestar tudo aquilo para que ele foi chamado. A Bíblia diz que ele está diante dos homens, pronto a curar, pronto a restaurar, pronto a tirar os pobres daquela vida, pronto a libertar os cativos, pronto a transformar as famílias, pronto a trazer cura de coração, porque ele diz os oprimidos de coração, área sentimental, área emocional, cativeiro espiritual. Eu estou pronto para fazer um reboliço santo em Nazaré. Eu estou pronto a trazer um avivamento que vocês jamais vão esquecer. Ele mesmo diz, e os homens ficam com os olhos fitos nele, diz a palavra de Deus. Era o cumprimento da profecia, amado. Se Isaías profetizando já era maravilhoso, quanto mais o verbo encarnado, o próprio Deus se revelando através de Jesus. Eu estou disposto a fazer uma grande obra em Nazaré. Aliás, o desejo dele continua sendo o mesmo, porque ele continua sendo ungido de Deus. Ele continua libertando cativos, ele continua curando enfermos, ele continua transformando, querido, famílias inteiras, ele continua, querido, trazendo cura para as emoções, para a área sentimental, ele continua, amado, tirando aqueles que estão presos dos cativeiros. Pastor, mas o que impede então dessa coisa, desse avivamento, dessa coisa tremenda, marcar uma cidade inteira, uma família inteira, uma nação inteira? A mesma coisa, querido, que aconteceu em Nazaré. Embora eles olharam, eles ouviram, e eles tinham uma certeza dentro deles, mas a maneira dele falar é diferente. Essa palavra que ele está pregando, eu já ouvi, mas hoje está queimando. Que coisa é essa? Essa profecia de Isaías, talvez outros mestres já leram a mesma palavra, mas ele lendo, parece que de fato é ele. Embora fosse o Cristo que estava ali, eles não creram. E a incredulidade de Nazaré impediu o avivamento, impediu as curas, impediu os milagres. Foi o não querer de Jesus, querido, ele estava ali, foi uma das primeiras cidades a ser visitadas. Eu penso que no coração dele, é claro, querido, que ele queria ser profeta na sua cidade. É claro que o plano de Deus era não se esquecer de Nazaré, de Belém, de Jerusalém, de Samaria, até os confins da terra. Os olhos de Deus foram postos, querido, e ele não se esqueceu de ninguém. Mas o fato é, querido, que os homens de Nazaré disseram: a forma com que ele quer fazer não me agrada. O que você está dizendo? Porque ele mesmo revela, querido, que Deus não iria escolher conforme os homens escolhem para manifestação acontecer. Se você lê o texto, ele vai falar a respeito, querido, de mulheres prostitutas que foram escolhidas para que Deus pudesse agir, de viúvas que foram escolhidas para que Deus pudesse agir, de romanos, que ele faz menção de Naamã, que Deus escolhe, não segundo as aparências, mas segundo o coração. Para o judeu aquilo era uma ofensa, porque ele dizia, não, o Messias, o ungido de Deus, de fato, ele vai se manifestar no nosso meio, ele vai usar um judeu, ele vai fazer através da nossa vida, que somos os que frequentam a sinagoga. E Jesus veio, querido, para derrubar tudo aquilo. Eu vou usar quem eu quero. Eu vou usar aqueles que envergonham os homens, os que não são, para envergonhar os que são. Eu tenho um plano de usar vocês. Querido, eu vim aqui para te dizer, não impeça o agir de Deus,
porque Ele tem um plano de agir através da tua vida. Em nome de Jesus, diga para o teu irmão, Ele quer usar a tua vida, querido, em nome de Jesus. Nazaré estava prestes a viver o maior avivamento de toda a história. Jesus fala de viúvas, Jesus fala de romanos, Jesus fala de gentios, e eles ficam furiosos. Se você ler o texto, lê depois em casa, Jesus vai dizer assim: mas eu não vim para os médicos, os sãos não precisam de médicos, eu vim para os enfermos. Eu não vim para aqueles que são de fato curados, eu vim para aqueles que são necessitados. Querido, eu me coloquei aqui quando ele disse isso, porque eu estou necessitado dele. Ah, querido, você também, em nome de Jesus, querido, convida ele, porque é o mesmo Deus ungido da parte do Senhor, que tinha como plano agir em Nazaré e fazer daquele momento algo tremendo, está aqui essa noite. Qual que é o plano dele, pastor? Libertar, curar, transformar, tirar essa dúvida do teu coração, tirar essa incredulidade, mudar a história do teu casamento, mudar a tua história financeira. Ele está aqui hoje, querido. Jesus está aqui hoje. Ai, conta para quantos você puder, Jesus está aqui hoje. Jesus está aqui hoje, querido. E onde ele vai agir, pastor? Em qualquer vida que estiver disposta a crer nele. Porque a incredulidade de Nazaré fez com que ele não realizasse praticamente nenhum milagre ali. Qual era o plano de Deus para aquele lugar? Libertar, curar, transformar, agir poderosamente. Mas o fato é, querido, que quando eles ouviram palavras que eles não gostaram, a Bíblia diz que eles foram se aborrecendo, aquelas palavras já não eram benquistas mais, a ponto deles levarem Jesus para o monte do precipício. Foi o primeiro lugar que nós estivemos quando nós chegamos em Israel. Eles já querem agora, querido, tirar a vida daqueles que até então eles estavam com os olhos fitos nele. Eles estavam esperando o Messias há anos, mas o fato é, querido, que aquilo que ele falou desagradou. Não era o que eles queriam ouvir. E agora Jesus está sendo levado para ser lançado num barranco, num monte. Eles estão ali prestes a jogar Jesus, e a Bíblia diz que Jesus sai sem que eles tivessem percebido. Ai, pastor, mas me explica como é que ele fez isso. Querida, ele é Deus, e eu não vou entrar nesse mistério. Mas o fato é, querido, que os homens ficaram confusos porque Jesus já não estava mais ali. Jesus sai de Nazaré então, e ele vai pela Galileia, ele vai para Cafarnaum, e ali de fato começam os milagres. Filadélfia, em nome de Jesus, você que está aqui nessa noite, você precisa deixar ser achado. O que você está falando? Estou falando de crer de verdade. O mesmo Jesus que fez no passado está fazendo hoje. O mesmo Jesus que está fazendo hoje vai fazer amanhã. Ele é perfeito. Pastor, ele é capaz de curar todo tipo de doença. Ele é capaz de restaurar uma família inteira. Querido, ele é capaz de trocar o coração do homem mais duro daquela casa. Ele é capaz de unir de novo esse marido com essa esposa com esse marido. Totalmente possível. Querido, ele é tudo. E ele é o Senhor desta igreja. Então, pastor, por que nós às vezes ficamos descrentes e não vivemos aquilo que na plenitude nós temos que viver? Porque nós agimos como aqueles que são de Nazaré. Ouvimos e achamos até as palavras lindas. Mas, querido, nós precisamos de fé para praticar. Esse Jesus quer ser achado. Diga para o teu irmão, mas olha no olho dele e diz: esse Jesus quer ser achado. Esse Jesus quer ser achado. O que ele quer fazer na minha vida? Ele mesmo disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu, Ele me capacitou.
eu estou autorizado da parte de Deus a fazer milagres na tua vida. Aliás, do que é que você precisa, querido? Aliás, o que é que tem tirado a paz do teu coração? Aliás, o que tem tirado o sorriso dos teus lábios? Se Ele continua sendo Deus. Eu vim aqui para te dizer que Ele continua sendo Deus. Tem até um louvor que diz isso, né? Ele continua sendo Deus. Querido, não é tempo de desistir. Ai, pastor, mas não está fácil. Se fosse tão fácil, talvez você não precisasse dele. As coisas estão, eu penso, estreitando para que a tua dependência seja de fato dele. Nada vai acontecer na sua vida se não for a partir dele. Falei isso domingo, estou falando hoje novamente. Movido pelo Espírito do Senhor. Nada vai acontecer na tua vida se não for a partir dele. Querido, Ele está dando um basta nas tuas escolhas, Ele está dando um basta, querido, na tua força. Ele esgotou, querido, e hoje o teu ânimo, a tua herança, o teu sonho, só a partir dele. Ele está capacitado a abençoar você, e Ele é com você. Amém, querido? De onde vem a tua dependência? Dele. O que Ele deseja fazer na minha vida? Tudo isso que Ele revelou a Nazaré. Eu penso que nós estamos vivendo dias, querido, em que se a igreja realmente buscar, estou falando de buscar de verdade, nós iremos viver grandes avivamentos. Eu estou convocando essa igreja a buscar. Eu vou dizer novamente, eu estou convocando essa igreja a buscar. Pastor, do que você está falando? Eu estou falando de buscar Deus de verdade. Estou falando de priorizar o Senhor. Estou falando de projetos, querido, onde Deus é o início. Estou falando de famílias, onde Deus é o início. Estou falando de namoro, onde Deus é o início. Estou falando, querido, de relacionamentos, onde Deus é o início de todas as coisas. Estou falando, querido, de cessar as farsas. De cessar cultos onde nós ouvimos. Mas que palavra doce, que coisa boa, mas muito pouco praticado. Estou falando de praticar o que se ouve. Diz amém para isso. O que você falou? Praticar o que se ouve. É lindo, é maravilhoso, é verdade. Mas os mesmos que ouviram e ficaram com os olhos fitos nele, alguns momentos depois estão querendo jogar ele no precipício. Esses são os homens que num momento ouve e diz que coisa linda, mas que daqui a pouco dizem, não quero que faça parte da minha vida. O que eu tenho dito para ele, querido, é: me ache, Senhor, me ache na intimidade, me ache na profundidade, me ache na profecia, me ache na palavra revelada, me ache onde o Senhor quiser achar. Me chame atenção quando eu não estiver te dando atenção. Essa é a igreja genuína de Cristo. Essa é a igreja que o avivamento vai chegar. Diz amém. O avivamento chega na igreja, querido. Que lugar, pastor? Onde você for achado. O que você disse? Onde você for achado. Esse Deus que mora dentro de você, querido, Ele pode se revelar em qualquer lugar que você pode ser achado. Seja achado no teu trabalho. Seja achado lá na tua casa. Seja achado no teu descanso. Seja achado debaixo daquela árvore. Seja achado lá fazendo a tua costura. Seja achado, querido, por Deus. Em nome de Jesus, você anda tão ocupado. Eu vim para te dizer, seja achado pelo Senhor. Seja achado, diga para o teu irmão, seja achado pelo Senhor. Seja achado, seja achado. O verso 29 diz que todos que estavam na sinagoga, ouvindo essas coisas, que coisas? Que Jesus escolhe viúvas, que o Senhor escolhe Naamãs, que o Senhor escolhe homens como eu e como você, desagradou os judeus. E todos na sinagoga ouvindo essas coisas, se encherão agora de ira.
Levantando-se, expulsaram da cidade, levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. E se você me perguntar quantos milagres estão registrados em Nazaré, quantas histórias estão registradas que aconteceram em Nazaré? Jesus andou por toda a Galileia. Jesus foi para Jerusalém. Ali a cruz o aguardava, o esperava, mas enquanto isso, querido, muitos foram os milagres. Muitos foram os libertos. Muitos foram os restaurados. Por onde ele passava, ele trazia vida. Por onde ele passava, ele trazia vida. Mas se você me perguntar, Nazaré, eles ouviram a revelação. Ou melhor, eles viram a revelação. Mas eles não quiseram. A minha oração, querida, é que você veja, que você viva tudo que Deus tem falado a você esses dias. Você vai viver tudo que Deus tem falado a você esses dias. Eu estou dizendo novamente, você vai viver tudo que Deus tem falado esses dias. Estou falando de uma profecia cumprida. Amém, querido? Você está preparado para isso, querido? Diga para o teu irmão, você vai viver uma profecia cumprida, meu querido. Em nome de Jesus. Amado, não deixa o tempo passar não. Agarra essa oportunidade hoje. Eu conversava com um moço hoje à tarde. E ele com lágrimas nos olhos, ele me contava: pastor, eu fui missionário minha vida toda. Casei com a minha esposa, conhecendo ela numa escola de missões. E ele me falou de Curitiba, da escola que eu tive a oportunidade de estar lá com a minha família, nos 50 anos da Jocum. E ele me disse, resumindo, querido, num descuido, ele se viu no mundo de novo. Eu me vi fumando, eu me vi distante da igreja, e eu tenho até vergonha de dizer quando as pessoas me perguntam: quem você é? Missionário? Você é da igreja? Eu tenho dito: eu estou desviado. E ele me dizia: se você me perguntar, pastor, onde é que eu caí? Eu não me lembro, foi num descuido. Eu estava tão bem, eu estava tão forte, eu estava tão certo do que eu queria para a minha vida. E num piscar de olhos, o mundo me levou. Querido, não tira os olhos de Jesus. Você está num momento muito delicado da tua vida. Você está num momento que você não pode errar, querido. Você está num momento, querido, muito especial do plano de Deus para nós. Não deixa nada convidar você, querido, para esse mundo. Não deixa nada fazer parte mais da tua carne. Deixa Jesus cumprir tudo que Ele tem para cumprir na tua vida. Eu estou disposto a libertar a tua casa. Eu estou disposto a curar os seus sentimentos. Eu estou disposto a unir vocês. Eu estou disposto a libertar você. Eu não sei do que você está preso, querido. Talvez você entrou hoje aqui, querido, preso com algo na tua vida. Ele está disposto a libertar. Mas você precisa crer. Você está falando de ouvir? Não, querido, eu estou falando de crer. Estou falando de trazer Ele para dentro de você. Estou falando para fazer dEle a pessoa principal do teu dia a dia. Ele quer ser achado. Amém, Filadélfia? Que as vidas dessa cidade possam dizer: eu vou lá naquela igreja. Mas o que tem lá? Ele está lá. Ele está lá. Aleluia. 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 Oh,
Ele está aqui, Ele está aqui. O Espírito do Senhor está sobre nós. Você crê nisso, amado? E a profecia que estava no livro de Isaías, revelada a Isaías, se cumpriu no Cristo. Quando Cristo morreu, Ele ressuscitou. Quando Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. Quando eu o aceitei, a verdade que estava nele foi transferida para mim através do Espírito Santo. E hoje, querido, essa verdade de que o Espírito de Deus estava sobre Jesus, o Espírito de Deus está sobre mim. De quem que você está falando? Estou falando de mim? Estou falando de você? Leia comigo: o Espírito do Senhor. Leia comigo, querido. Leia com fé: o Espírito do Senhor é sobre mim. E Ele me ungiu. Ele fez o que na tua vida? Para quê? Evangelizar os pobres. Diga: evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração. Ele também me disse para pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar que este é o ano aceitável do Senhor. Sobre nós, sobre mim, sobre você. Aleluia. Pastor Ricardo, quando que essa palavra é verdade na nossa vida? Quando de fato isso estiver acontecendo na tua vida. Quando você estiver sendo um instrumento, querido, da parte de Deus, para libertar essa cidade. Eu não posso dizer, querido, que de fato eu sou igreja, se nada disso, se nenhum item do que estar aqui está acontecendo na minha vida. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Você crê nisso? Diga para o teu irmão: o Espírito do Senhor está sobre nós, meu irmão. O Espírito do Senhor está sobre nós. É bem possível que alguns crentes dentro das igrejas estejam achando que Jesus tem que vir de novo para fazer de novo. Quando na verdade, querido, Ele te tornou capaz. Essa terra Ele deu aos homens. Jesus não precisa descer novamente. Ele virá, vem resgatar a tua igreja. Mas enquanto você estiver aqui, querido, obras maiores, Ele mesmo disse: as obras que eu fiz, ou obras maiores, a minha igreja fará. É uma mudança de mentalidade, é uma mudança de comportamento. Pastor, mas eu... Ai, querido, você talvez seja viúva, talvez seja um romano, talvez seja o último que os homens iriam escolher. Mas o primeiro que Deus escolheu é você. Eu não tenho dúvida, é você.